Essa galáxia que você está vendo não deveria existir. Ela é chamada de Galáxia de Mazie, e sua luz viajou mais de 13 bilhões de anos até chegar até nós. Mas o que o telescópio James Webb descobriu nela desafia tudo o que acreditávamos sobre a origem de tudo. Segundo a física, galáxias como essa não poderiam ter se formado tão cedo, e ainda assim, ali está ela, brilhando no abismo do tempo como se fosse uma assinatura deixada por algo muito maior. Alguns cientistas acreditam que o James Webb pode ter encontrado o primeiro indício de que vivemos dentro de outro universo. Outros veem nessa descoberta um possível traço da mão de Deus, uma evidência de que o universo pode ter sido criado com intenção. De um jeito ou de outro, essa pequena galáxia pode ter acabado de quebrar a nossa realidade. Quando o James Webb captou a luz da galáxia de Mazie, os astrônomos ficaram em choque. Ela surgiu apenas 300 milhões de anos após o suposto início do universo, um intervalo tão pequeno que, segundo tudo que sabemos, não haveria tempo suficiente para ela existir. As primeiras estrelas deveriam levar centenas de milhões de anos para se formar, se reunir e dar origem às primeiras galáxias. Mas Mazie já estava lá, completa, brilhante, como se tivesse surgido antes mesmo do universo estar pronto para recebê-la. Isso é o equivalente a encontrar uma cidade inteira no meio do deserto, antes de o deserto sequer existir. E quanto mais o James Webb observa, mais anomalias como essa aparecem. Galáxias maduras onde só deveriam existir nuvens de gás. Estruturas organizadas onde só deveria haver caos. É como se o universo tivesse começado com uma engenharia já pronta e não do zero. Essa contradição levantou uma das ideias mais ousadas da física moderna. E se nosso universo não for o primeiro? E se o Big Bang não tiver sido o início de tudo, mas apenas a passagem de um universo anterior para o nosso? Alguns modelos teóricos sugerem que o nosso universo pode ser apenas um entre muitos, parte de um multiverso, onde cada universo nasce das cinzas do anterior. Nesse cenário, a galáxia de Mazie poderia ser um vestígio deixado por outro universo, um eco de uma realidade anterior que sobreviveu à transição. Outros cientistas vão além. Eles acreditam que talvez vivamos dentro de uma espécie de simulação física perfeita, onde leis como a gravidade e o tempo foram ajustadas de forma precisa demais para ser um mero acaso. E se for esse o caso? Quem foi que fez esse ajuste? Quem definiu as regras que regem tudo o que existe? A essa altura, a linha entre ciência e filosofia começa a desaparecer. Porque, se o universo mostra sinais de ordem e intenção, talvez não estejamos apenas estudando a matéria, mas decifrando uma mente. E é aqui que surge a pergunta que muda tudo. Se há ordem, propósito e beleza nas origens do universo, isso seria apenas uma coincidência? Ou seria o traço de algo ou alguém muito maior? Quando o telescópio James Webb nos mostra a galáxia de Mazie, ele não está apenas revelando luz antiga. Ele está nos mostrando o rastro de algo que parece ter sido pensado. E essa ideia de que há inteligência por trás das leis da natureza não é nova. Na verdade, ela fascinou alguns dos maiores cientistas da história. Albert Einstein, por exemplo, embora não seguisse nenhuma religião em particular, acreditava firmemente que o universo não poderia ser fruto do acaso. Para ele, havia uma ordem profunda, uma harmonia tão precisa nas leis da física que só poderia ser descrita como a mente de Deus. Einstein dizia: "Quero saber como Deus criou este mundo, o resto é detalhe." Ele não falava de um Deus pessoal, sentado num trono, mas de uma inteligência criadora, uma razão subjacente que estrutura tudo o que existe, das galáxias aos átomos. E quanto mais avançamos na ciência moderna, mais essa ideia ganha força. A constante gravitacional, a velocidade da luz, a carga do elétron,
todos esses valores fundamentais parecem ajustados de forma tão exata que se um único número fosse diferente, a vida não poderia existir. É como se estivéssemos dentro de uma máquina perfeitamente calibrada para permitir que a consciência floresça. E se o universo é tão meticulosamente afinado, quem ou o que o afinou? O astrofísico Paul Davies, por exemplo, chama isso de afinamento extraordinário das leis naturais. E conclui: parece que o universo sabia que estávamos chegando. Essa frase, simples e poética, traz um peso imenso, porque ela sugere que o universo não é um acidente, mas um palco preparado. Um palco onde a vida, a mente e a curiosidade humana não são um erro estatístico, mas parte do roteiro. E talvez a galáxia de Macy seja uma pista, um lembrete de que existe uma intenção inscrita nas origens do tempo, como se alguém, em algum ponto inalcançável, tivesse acendido a primeira luz dizendo: que haja ordem, que haja beleza, que haja vida. Os cientistas modernos podem não usar o nome Deus, mas muitos admitem que a estrutura do universo aponta para algo maior que a própria matéria. Avi Loeb, por exemplo, já declarou que talvez a ciência e a espiritualidade estejam, no fim das contas, buscando a mesma resposta por caminhos diferentes. E é exatamente essa ideia que começa a mudar a forma como enxergamos tudo. Porque se o universo foi realmente projetado, se existe uma intenção por trás daquilo que chamamos de realidade, então cada partícula, cada estrela, cada respiração humana faz parte de um plano muito mais vasto do que conseguimos compreender. E talvez seja por isso que, ao olhar para a galáxia de Macy, sentimos algo que a física sozinha não consegue explicar. Um sentimento de pertencimento, de que não estamos apenas observando o universo, mas fazendo parte de algo que nos observa de volta. Quando olhamos para a galáxia de Macy, não estamos apenas observando uma mancha distante de luz. Estamos testemunhando a primeira faísca da própria realidade. Uma lembrança viva de quando o universo ainda engatinhava e, de alguma forma, já trazia em si o destino de tudo o que viria a existir. O James Webb não apenas quebrou paradigmas científicos, ele nos obrigou a repensar a própria natureza da existência. Se uma galáxia tão antiga pode surgir antes do tempo previsto, o que mais pode estar além do que consideramos possível? E mais, será que o que chamamos de realidade é apenas uma camada dentro de algo ainda maior? Talvez o universo seja como um vasto sistema de ecos, onde cada partícula, cada estrela e cada forma de vida ressoam uma mesma intenção primordial. Uma intenção que não é aleatória, mas profundamente inteligente. E é aí que ciência e transcendência se encontram. A ciência nos mostra como as coisas acontecem, mas o propósito nos faz perguntar por quê. E talvez seja nesse espaço entre o como e o porquê que Deus habita. Ao longo dos séculos, a humanidade buscou respostas para o mesmo mistério. Quem acendeu a primeira luz? E se essa luz continua acesa, não apenas nas galáxias distantes, mas dentro de nós? Porque quando o Webb aponta suas lentes para o abismo, ele não está apenas olhando para o passado. Ele está, de certo modo, olhando para a origem de tudo que faz sentido em nós. A curiosidade, a sede por significado, o desejo de compreender. É como se o próprio universo tivesse programado dentro de nossa consciência o impulso de buscá-lo de volta. E talvez seja isso que torna essa descoberta tão poderosa. A galáxia de Macy não é apenas um ponto no espaço. É um lembrete de que a realidade é mais profunda, mais misteriosa e mais bela do que qualquer teoria isolada pode explicar. Einstein dizia que a coisa mais incompreensível sobre o universo é que ele é compreensível. E talvez seja essa compreensão, essa capacidade de decifrar a própria criação que nos conecta ao Criador. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se disso. Talvez não sejamos apenas espectadores da existência, mas parte de uma mente maior que observa através de nós e continua escrevendo sua história nas estrelas.
E se você quer continuar explorando esses mistérios comigo, as novas descobertas do James Webb, as teorias que desafiam a física e os enigmas que podem mudar tudo o que sabemos sobre a realidade, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. Aqui temos vídeos novos todos os dias de segunda a sexta, com as atualizações mais incríveis sobre o universo e tudo que ainda está por ser descoberto. Porque a cada dia uma nova luz se acende, e talvez em uma delas encontremos o verdadeiro propósito de existir.